de inquérito. Dando continuidade, vamos à nossa última oitiva do dia, lembrando que na próxima quarta-feira teremos mais 2 oitivas de mais 2 auditores da CGE. Eu peço ao relator que faça a leitura do termo de compromisso de testemunha. Aos 6 dias do mês de maio de 2026, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, instituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, comparece o senhor Nick Andrew Pereira Ugaldi, brasileiro, solteiro, auditor da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, portador do RG 432523, Sejusp AC, CPF número 794-547-63253, residente domiciliado em Cuiabá. Na qualidade de testemunha, devidamente convocado para prestar esclarecimento no âmbito dessa comissão, compromete-se sob a palavra de honra a dizer a verdade sobre fatos que tenham conhecimento nos termos da legislação vigente, especialmente conforme no disposto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 342 do Código Penal. O depoente declara estar ciente que o compromisso de dizer a verdade é obrigatório, sendo crime fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha. Poderá ser responsabilizado penalmente em caso de falso testemunho ou falsa perícia. É assegurado o direito de não produzir provas contra si mesmo, podendo permanecer em silêncio quanto a fatos que possam implicar sua autoincriminação, e deverá manter postura respeitosa e colaborar com todos os trabalhos desta comissão. E para constar, lavra-se a presente termo, que vai devidamente assinado pela testemunha, pelo presidente da CPI, Wilson Santos, e pelo relator Beto 2-1. Ok, lido o termo de compromisso de testemunha, eu quero inicialmente agradecer ao senhor Nick Andrew Pereira Ugaldi por prontamente ter atendido ao convite desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Com base no relatório de auditoria 36/2022, validado por Vossa Senhoria, os principais problemas identificados na contratação e execução dos serviços do SAMU pela Secretaria de Estado de Saúde são graves e envolvem desde fraudes na habilitação até pagamentos por serviços não previstos em contrato. Senhor Nick, o relator aponta que a NEOMED foi habilitada com base em atestados de capacidade técnica não confirmados. Como a equipe de auditoria chegou à conclusão de que os dados de faturamento e o quadro de funcionários da empresa eram incompatíveis com os serviços que ela alegava ter prestado anteriormente? Só antes de responder, essa equipe era formada pelo senhor e mais quantos auditores? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Nesse trabalho, o relatório da auditoria de número 36, a minha atuação ela foi limitada à parte da validação de supervisão como superintendente, e tinha uma auditora apenas como executora do trabalho. Apenas faço a ressalva que ele é um trabalho referente a uma ordem de serviço, a de número 160, de 2020, e que ela foi, inclusive, antes do meu ingresso na instituição.
E daí, quando eu passei a atuar no trabalho, a supervisão ela era limitada à revisão da documentação, e esse trabalho ele é decorrente de... aliás, ele passou por uma divergência técnica, e ele foi basicamente revisado no âmbito da Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle. E aí foi uma formalidade que ele foi emitido lá na Superintendência de Auditorias Especiais da época, acho que ações especiais na época, não lembro mais, mas eu não participei na execução e nem na supervisão ao longo dos testes de auditoria realizados. Ele é de uma ordem de serviço de 2020, e eu ingresso na instituição CGE em dezembro de 2021. Então, esse trabalho ele teve divergência técnica durante a revisão, passou por outras instâncias da instituição, e aí, só para fins de formalidade, revisão de papéis de trabalho, foi que teve a minha assinatura. Então, eu não tenho conhecimento exatamente dos testes executados. Ele realmente gerou 5 achados de auditoria, e realmente teve a validação da documentação em relação à documentação de evidência, como a auditora tinha executado e tudo mais. Mas, nesse caso específico desse relatório, que é um dos únicos 3 que incluem o meu nome, ele passou por divergência técnica e foi validado em fase de revisão na Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle. O senhor entrou em 21? Dezembro de 2021. E essa ordem de serviço é de 2020? 2020. O senhor lembra quem foi a auditora, o auditor? Sim, a auditora executora é Daniele Fischer, e a ordem de serviço é a de número 160 de 2020. Daniele Fischer, né? Que foi auditora. Ela foi sozinha? Foi única? Consta, sim. E aí o senhor agiu como superintendente nesse... E como superintendente, o senhor encontrou quantos achados? O superintendente, apenas contextualizando e esclarecendo a questão do fluxo de trabalho, ele atua em alguns momentos específicos. Quando tem a demanda do trabalho, ela ocorre, pelo menos regimentalmente e eu falo isso porque eu já não estou mais nessa posição, mas por regimento, todo o trabalho para ele ser formalizado e ser instituída a ordem de serviço à época, dependiam de uma validação ou do secretário controlador-geral ou do secretário adjunto de auditoria e controle, como está no regimento. Uma vez que eles autorizassem a instauração do trabalho, o superintendente atuava com os procedimentos administrativos referentes à emissão da ordem de serviço dentro do sistema respectivo, delimitação do escopo, e após isso acompanhava o auditor na execução, verificando o cumprimento dos testes, do programa de trabalho que foi gerado, e depois na emissão do produto e organização da documentação. Então, a emissão da OS não foi comigo, foi com outro superintendente da época, de 2020, a realização dos testes também foi com outro superintendente à época, aí eu já nem saberia precisar qual era o superintendente, eu sei quem é o auditor executor, porque ele vai até o final do trabalho. E aí, quando eu pego esse trabalho, por uma questão de formalidade, após a divergência técnica, constou a assinatura de superintendente da área, mas ele foi revisado na Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle. Doutor Nick, eu tenho informação aqui, eu quero que o senhor confirma, que o senhor validou um achado que aponta o pagamento de mais ou menos R$250 mil por serviços de supervisão e coordenação que não estavam previstos no contrato. Tem veracidade essa informação? Contextualizando também em relação ao processo de trabalho e ao fluxo, o superintendente, ele supervisiona a execução, assina junto com o auditor executor, mas a gente tem 2 atos administrativos que eles realmente, digamos que legitimam os trabalhos no âmbito da instituição, que seriam o ato da aprovação do trabalho, e esse fica a cargo do secretário adjunto de auditoria e controle, e a homologação de fato do trabalho, que ela vai ficar a cargo do secretário controlador-geral. Nesse daqui, especificamente, eu realmente, de toda a documentação que foi compartilhada, acredito com a Assembleia, que foi compartilhada comigo também, constam 3 relatórios,
dos quais esse primeiro eu realmente não tive participação na etapa de realização dos testes, apenas na formalidade de encerramento, e a essência da revisão do trabalho ela foi feita na Secretaria Adjunta de Auditoria e Controle, por conta de uma divergência técnica que existiu na instituição e que ela tem um fluxo específico. Os outros 2 trabalhos, aí eu consigo falar com mais propriedade, porque eu acompanhei a execução na condição de auditor desde a emissão da ordem de serviço. Tá. Bom, considerando que foram identificados médicos assinando pontos em locais distintos ao mesmo tempo e jornadas superiores a 12 horas, a pergunta para o senhor é o seguinte: qual era o nível de confiabilidade do controle de frequência por folhas de assinatura manuais utilizados pelo hospital? Qual era o nível de confiabilidade desse tipo de controle? Sobre essa questão, ela não está específica em relação a um produto X ou Y, então eu vou contextualizar com o que foi a supervisão dos trabalhos, de uma forma geral, e com ordem de serviço que eu mesmo atuei como executor. Em mais de um relatório, haverá essa divergência entre o que apontavam as folhas de frequência, as regras contratuais previstas desde a fase da contratação ou na celebração do instrumento de contrato, e em informações de sistemas. Então, alguns sistemas, eles apontavam, por exemplo, produtividade. Então, estou falando de uma forma geral das auditorias que foram realizadas nos hospitais regionais. Os sistemas apontavam as produtividades, e aí, em alguns dos relatórios, inclusive relatório de minha execução, vai constar que, por exemplo, sistema de produtividade, por uma questão de cláusula contratual, deveria ter o cadastramento de todos os integrantes da equipe multiprofissional, por exemplo. E alguns dos integrantes sequer tinham cadastro no sistema. Então, isso consta em algum relatório de minha execução, acredito que numa força-tarefa que teve vinculada à superintendência das auditorias especiais. Então, em vários desses trabalhos eram apontadas falhas em relação ao que constava das folhas de frequência manualmente preenchidas e tudo mais, ou informações obtidas em outras fontes, conforme os testes especificados no programa de trabalho. Por exemplo, um sistema não tinha cadastro daquele profissional, descumprindo uma regra contratual, ou não tinha qualquer registro de produtividade, também descumprindo cláusula contratual específica. Sim. Bom, agora vou perguntar sobre se o senhor, mas também não sei se o senhor foi até esse ponto. Por que a secretaria foi inerte em punir a MedSecurity pela inexecução do contrato anterior, conforme apontado no achado número 2? No achado 2. Por que a SES foi inerte em punir a empresa MedSecurity pela inexecução do contrato anterior, conforme apontado no achado 2? Houve alguma justificativa formal dos gestores para essa omissão? Seu trabalho ia até nesse ponto ou não? Senhor deputado, eu não recordo. O que foi feito da minha validação em relação à documentação foi verificar que durante a realização dos testes foram demandadas as informações de documentos e a partir do que foi formalizado e o confrontamento com o que foi realmente entregue à auditoria executora, ela fez a devida comunicação no produto. Então, o meu cotejamento, a minha comparação, o meu batimento foi adstrito ou limitado especificamente à existência ou inexistência desses documentos que comprovassem. O a mais é devido a ter exaurido o prazo da execução da OS, ela também não fica por tempo indeterminado. Ela tem um período previsto, embora possa ser ajustado, mas um período previsto de início e término da execução. Então, uma vez que, eventualmente, agentes administrativos ou demais autoridades não forneçam, isso, em regra, fica devidamente comunicado no relatório, até mesmo como limitação ou restrição em relação à execução do trabalho. Bom, diante da conclusão, senhor Nick, de que houve um pagamento indevido superior a R$300 mil, somando os achados 4 e 5, quais foram as recomendações específicas que os senhores fizeram à Secretaria de Estado de Saúde para ressarcir esses valores ao erário estadual? Houve alguma recomendação em relação aos achados 4 e 5? O senhor lembra quais são esses achados?
Como eu falei, senhor deputado, dos achados, aliás, perdão, dos relatórios em que constavam o meu nome, eu trouxe, e aí, como eu tentei deixar bem enfatizado, esse 36 é o que eu menos vou poder falar, porque a minha atuação, como dita, ela foi fechando uma etapa formal, então constou a assinatura de superintendente, mas há registro documental de todo o processo e da divergência técnica. Realmente essa vai ser a ordem de serviço e o produto lá em relação à comunicação de resultado do trabalho, em que eu menos vou poder colaborar, exatamente por ter validado uma etapa de formalização da estruturação da documentação comprobatória. Então, eu não acompanhei a execução dos testes, não saberia falar. Nesse caso aqui específico, realmente, aí talvez as maiores fontes de informação fossem a auditora e o secretário adjunto por conta da revisão do trabalho. Em sua análise como superintendente, o senhor acredita que as falhas identificadas foram erros administrativos isolados ou indicam um padrão de falta de controle proposital na gestão de contratos médicos da Secretaria de Estado de Saúde? Pela sua experiência e pelo trabalho que o senhor desempenhou como superintendente desse caso. Contextualizando também, em 2023, houve a demanda da Decor relacionada com a Operação Espelho. E aí foi emitida uma ordem de serviço, essa daqui eu estava, na condição de superintendente, a de número 71 de 2023, e nela foram estabelecidas diferentes estratégias para o programa de trabalho em relação ao atendimento daquela demanda. Uma das ações executadas foi relacionada com fazer um mapeamento de como que se dava o estabelecimento do vínculo com as empresas, com as organizações, e como que se dava a execução da despesa de fato. E aí, um dos relatórios, que vai ser o de número 14, ele traz duas coisas que talvez elucidem ou auxiliem. Esse relatório ele foi de execução dos auditores Gregory e Cristiane, eu estava na condição de superintendente, com validação do secretário adjunto de auditoria, porque ele que aprova o trabalho, e do secretário controlador geral na condição de homologador. E aí esse trabalho ele fez uma análise global e preliminar, portanto, levantando informações a partir de sistemas de execução orçamentária e financeira, envolvendo as empresas que estavam envolvidas naquela persecução ou naquele procedimento investigatório a caso da Decor. E aí, lá foram evidenciados, nos achados, um volume considerável, inclusive ao longo do tempo, de pagamentos por indenização em 8 hospitais regionais. Isso num montante considerável também, como pode ser observado da conclusão do relatório. Então, naquele documento de comunicação dos trabalhos, é reportado que, dos pagamentos realizados no período executado, quase 52% ocorreram por meio, quase 52% de todos os pagamentos executados durante aquele período de apuração foram por meio de processos indenizatórios. Então, essa foi uma das conclusões. Sem prévia licitação e alguns sem cobertura contratual. Todo esse trabalho foi feito a partir de extrações, especialmente do sistema FIPLAN, e considerando o histórico de cada um dos documentos de pagamento e, portanto, da emissão das ordens bancárias. Mais adiante, ainda na mesma ordem de serviço que gerou diversos produtos, foram apontados também alguns achados, como disse respeito ao princípio da competitividade, aí envolvendo também um caso específico de contratado, e focando nas contratações diretas. Então, numa etapa inicial de execução da ordem de serviço de número 71, o objetivo era conhecer como que a SES estava realizando as despesas ao longo de um período delimitado e envolvendo pagamentos com aquelas empresas objeto de algum procedimento de investigação e de apuração. Então, essas são algumas dos achados que fazem, assim, chegar a conclusões, como os relatórios de fato o fazem e demonstram por meio da documentação de evidência, de que aquelas situações elas implicavam em risco de dano ao erário, e que, em alguns casos,
tinha procedimentos que não eram aderentes à legalidade da contratação. Essa ordem de serviço, quando eu deixo a área de apuração especial, ela ainda gera outros produtos, mas esses produtos realmente eu já não conseguiria falar porque eu não atuei como validador deles. Doutor Nick, eu me dou por satisfeito, quero pedir, o senhor pode deixar com a CPI esse documento? Claro. Por gentileza. Pergunto aos demais deputados Essa é a via se quer questionar o auditor? Não havendo mais, muito obrigado pela sua presença. Não havendo mais o que tratar, fica convocado a próxima reunião para próxima quarta-feira, dia 13 de maio, às 14 horas, neste mesmo ambiente. Muito obrigado.